Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos mais um estudo guiado. Estamos começando um novo trimestre, e com esse novo trimestre, uma nova lição, um novo livro, novos temas, novas bênçãos para mim e para você. Com certeza, durante esses 3 meses, os meses de outubro, novembro e dezembro, os últimos 3 meses desse ano, não é mesmo? A gente vai ser impactado mais uma vez pela palavra de Deus. E o meu convite é: vamos juntos, que eu e você possamos nos reunir nesses poucos minutos para estudar a palavra de Deus, para meditar, para buscar as bênçãos que estão contidas nelas. O tema desse trimestre é Temas do Evangelho de João. No trimestre passado, nós vimos o Evangelho de Marcos. Nesse trimestre, a gente vai estudar o Evangelho de João. Vamos conhecer alguns temas que estão dentro desse Evangelho. E ali, com certeza, nos aprofundar, nos ver os detalhes que João quis passar para nós e para todos aqueles que se detêm no estudo do seu livro. E com certeza, sermos impactados por todas as bênçãos que Papai do Céu deseja derramar sobre mim e você, tá certo? O tema do nosso estudo de hoje, como você já deve ter visto aí no título, é Sinais que apontam o caminho. Antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, eu primeiro quero orar com você. Mas antes de orar, eu quero saber, você já é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreve, porque durante todo esse trimestre eu vou te incentivar a, junto comigo, nós estudarmos os temas que estão contidos ali no Evangelho de João. E outro detalhe muito importante, deixa o seu gostei, sabe por quê? Porque é dessa forma que o YouTube entende que esse material, esse conteúdo é relevante, a ponto de indicar para outras pessoas. Ou seja, quando você deixa o gostei, você soma-se a mim no trabalho de levar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Tá certo? Recados dados, agora eu quero te convidar a fechar teus olhos para nós orarmos e logo em seguida mergulharmos no estudo de hoje. Então, vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Estamos começando, Senhor, um novo trimestre, com novos temas, um novo livro, novas histórias, uma perspectiva, uma visão completamente diferente. E o nosso desejo é que, mais uma vez, o Senhor fale ao nosso coração. O Evangelho de João, nós sabemos que existem muitas histórias conhecidas, mas que talvez a gente não está apercebidos a detalhes que o Senhor gostaria de transmitir a cada um de nós. E nós, conscientes, damos a liberdade ao Senhor de nos impactar, de falar aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo esteja presente nesse estudo, porque nós cremos que Ele é o autor da Tua Palavra. Então, o nosso desejo é que Ele se torne o nosso grande professor. E assim, de maneira magistral, Ele nos convença, Ele nos aproxime de Ti. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o nosso primeiro tema de sábado, sinais que apontam o caminho. O verso para memorizar se encontra ali no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, que diz assim, ó. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, durante a semana, nós vamos ver alguns dos milagres, alguns dos feitos de Jesus que se converteram em sinais, em formas de simplesmente servir para identificar quem é de fato a pessoa de Jesus. Isso me faz lembrar quando João Batista estava preso. E ali alguns discípulos dele chegaram para Jesus e relataram que João Batista, por ocasião da sua prisão, pelas adversidades, a fé dele estava um pouco balançada. E aí Jesus respondeu o seguinte: olha, diga o seguinte para João: os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os mortos estão sendo ressuscitados, os cativos em Satanás estão sendo libertos. Fala isso para João. E quando João recebeu essa resposta de Jesus, ele teve a convicção, a certeza de que de fato Jesus, o seu primo,
não passava mais do que de fato o Filho de Deus, o Messias prometido. E vai ser esses sinais apresentados aqui no Evangelho de João que nós também vamos chegar a essa conclusão. E como no finalzinho do verso diz, e o propósito não é simplesmente a gente identificar que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, mas o propósito maior é para que, crendo, nós possamos ter vida no nome de Jesus. Porque é somente no nome dele que eu e você, de fato, teremos vida e vida eterna. Eu separei aqui alguns pontos apresentados aqui na introdução para nós conversarmos um pouquinho. E o primeiro ponto é, por que João escreveu o seu evangelho? Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus? Ou alguns de seus ensinamentos específicos? Qual, pois, será o intuito de ter mais um evangelho, mostrando ali a vida de Jesus? A resposta vem logo em seguida, sobre o poder e a influência do Espírito Santo. João explicou o porquê. O apóstolo disse que, embora muitas outras coisas pudessem ter sido escritas sobre a vida de Cristo, e a gente viu ali no verso que ele fez muitas e muitas outras coisas que não foram registradas, e assim eu imagino que o nosso Jesus, ele passava o dia inteiro trabalhando, abençoando pessoas, e não, vamos dizer assim, não tinha como registrar todos os detalhes de como era o minuto por minuto da vida de Jesus. E aí continua, escritas sobre a vida de Jesus, as histórias que ele incluiu foram registradas para que os leitores crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida em seu nome. Ou seja, o propósito do Evangelho de João é mostrar os sinais, os milagres, os feitos de Jesus, para que as pessoas possam de fato identificar que ele é o Filho de Deus, o Messias, a quem o povo, a raça humana, esperava desde aquela promessa que foi entregue ali ao primeiro casal após o pecado. Que viria um filho, um herdeiro, que iria libertar a raça humana da situação da escravidão do pecado. Jesus era a resposta para isso. Nesta semana, estudaremos alguns dos primeiros milagres de Jesus, conforme relatados por João, desde a transformação da água em vinho, ou seja, as bodas de Caná, em um casamento, e a cura do filho de um oficial, até a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ou seja, nós vamos estudar durante a semana alguns milagres que estão contidos na história de Jesus, e dentre esses milagres a gente vai tirar vamos dizer assim, a lição, tema geral, que é exatamente aquilo que, vamos dizer assim, identifica que Jesus é o Messias. João chama esses milagres de sinais. Nesse caso, sinais não se referem a algo como uma placa de trânsito, mas a eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda. Jesus é o Messias. Ou seja, esse será o foco dessa semana, onde nós vamos ver os sinais, assim identificados por João, o discípulo do amor, o amigo próximo ali de Jesus, que vão atestar que de fato Jesus é o Messias. E eu pergunto, qual é a relevância para mim e para você? Porque eu e você devemos estudar durante toda essa semana esses sinais, essas histórias, esses temas? A minha resposta é, muitas vezes, por conta das dificuldades que enfrentamos, por conta da vida sobrecarregada desse mundo mal, às vezes a gente perde essa perspectiva tão importante, que Jesus é o Messias. Às vezes a gente tenta resolver nossos próprios problemas com nossas próprias forças e acabamos esquecendo que nós temos o Messias à nossa disposição. O Filho de Deus, que veio com o propósito de salvar, de redimir, de restaurar aquilo que um dia foi maculado, manchado pelo pecado. Eu e você devemos sempre manter essa ideia viva na nossa mente. Jesus é o nosso Messias. Em nenhum momento nós devemos esquecer. Sabe por quê? Porque vamos dizer assim, a grande trabalho, o grande esforço de Satanás é fazer com que a gente esqueça esse detalhe muito importante, que Jesus é o Messias. Sabe por quê? Porque quando a gente se esquece,
A gente se vê em uma situação de solidão, de abandonado, do tipo, se vira, você está sozinho, né? E quando a gente tenta resolver nossas questões com nossas próprias forças, nós acabamos atribuindo a nós a solução dos nossos problemas, ou seja, a ideia de que nós somos o centro do mundo. E esse é um grande problema, que nós não venhamos a cometer isso. Em todos esses relatos, encontramos exemplos de pessoas que responderam com fé, e os exemplos delas nos convidam a fazer o mesmo. Ter fé. Fé em quem? Em Jesus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje foi apenas a introdução, o tema de sábado, sinais que apontam o caminho, e que nós possamos estar apercebidos desses sinais. Porque quando eu e você ignoramos algum sinal, a gente se coloca em uma situação de risco de maneira desnecessária. E esse grande risco, dentro do contexto espiritual, envolve a minha e a sua salvação. Que a gente não perca esses sinais, para que a gente possa chegar ao fim da rota que conduz a nossa vida, e o final da rota da nossa vida possa ser a salvação em Jesus Cristo. A salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, e que você possa comparecer aqui junto comigo amanhã, para darmos continuidade ao nosso estudo guiado. É isso? Até a próxima e tchau, tchau!